Bom, eu adotei tecnologia muito cedo, né? Porque logo que começaram os computadores pessoais, eu mergulhei de cabeça nisso e trabalhei na área também de comunicação, envolvia ter conhecimento de computador pessoal. E aí veio a internet. A internet, quando surgiu a internet, eu criei um site cristão, chama-se Chapter Stories, Histórias de Verdade, stories.org.br, e eu também traduzi todo um trabalho do irmão chamado Norman Berry, um canadense que já partiu para estar com o Senhor, que é o Chapter a Day, um capítulo por dia, é um devocional de estudo bíblico, de leitura da Bíblia. Isso lá nos idos de antigamente, né, lá no começo da internet. E logo, meu site, esse site Histórias de Verdade, ele saiu por 2 vezes no jornal Folha de São Paulo. O Folha de São Paulo tinha uma página de informática, caderno de informática. Toda semana, não sei se era quarta-feira ou quinta-feira, tinha um caderno só de informática, com propagandas de computadores, tudo, e artigos de informática. E por 2 vezes eles cobriram esse site meu, Histórias de Verdade, porque era um site, né, ainda, está bem antigo lá, está meio descuidado ultimamente, mas é um site bilíngue, e algumas partes são trilíngues, inclusive, a parte do Chapter a Day é inglês, francês e português, mas as histórias são em inglês e português, e naquela época não tinha celular, não tinha smartphone, né? Então era tudo no computador. Então no computador você vê direitinho 2 colunas, em cada coluna numa língua, e aí eu pintei esse site, vamos dizer assim, né? Como se fosse coisa escolar. Então, a própria decoração dele é como se fosse um caderno, com uma espiral em cima. Toda a decoração é de um caderno. Não tem decoração cristã, não tem sininhos, anjinhos, pombinhas brancas voando, não tem nada disso. Porque logo que eu fui criar o primeiro site, eu conheci um cristão na Inglaterra, pela internet eu o conheci, e ele tinha um site que era para ajudar pessoas que queriam morar na Inglaterra. Eu não lembro agora o nome do site dele. E ele me ensinou os princípios básicos de como evangelizar pela internet, como evangelizar pela web. E uma coisa que me ensinou é o seguinte: fuja de aparência e linguagem cristã, por incrível que pareça, né? Para que a pessoa entre, se interesse e depois ela vai encontrar o evangelho lá dentro. Então, o site dele, por exemplo, tinha todas as dicas para você morar na Inglaterra. Então, muitos estrangeiros entravam lá para pegar dicas, como tirar passaporte, como pegar cidadania, e dentro, misturado com isso, tinha evangelho, tinha histórias, pregação de histórias, né, coisas que chamavam a atenção. Aí veio a ideia da História de Verdade e foi divulgado, saiu no jornal e tudo mais. Deu muito certo também, na época o impacto foi muito grande, porque eu pegava um acontecimento do dia no jornal, eu corria a escrever uma história de fundo evangelístico e publicava em inglês e em português. Por quê? Porque as pessoas estariam no dia seguinte buscando por aquele acontecimento. Então, quando teve um acidente, um trem de alta velocidade bateu na Alemanha, eu corri a escrever a história da batida do trem de alta velocidade. Daí colocando uma conotação cristã, né, da vida, que pode acabar a qualquer momento, e Bom, passou, não sei se foi 1 ou 2 dias, entra em contato comigo uma pessoa que tinha uma amiga nesse trem e não estava conseguindo encontrar a amiga. Aí eu peguei, entrei na internet e procurei os mapas do lugar onde bateu o trem, das cidades em volta, entrei em contato com cada hospital de cada cidade em volta, acabei encontrando um médico que se propôs, um médico alemão, só tudo comunicação por e-mail, na época não tinha redes sociais, por e-mail, em inglês, e ele se propôs me ajudar, e ele acabou encontrando onde estava internada essa mulher, amiga da pessoa que me procurou, e conseguiu colocá-la em contato com o amigo dela, e o amigo dela foi no hospital para ajudá-la, porque ela estava sozinha no hospital, não tinha ninguém que ela conhecesse lá no lugar. Então, você vê que acontecimentos que surgiram interessantes. Quando morreu a princesa Diana, da Inglaterra, no dia seguinte eu já tinha um artigo sobre ela. Quando morreu a Madre Teresa de Calcutá, no dia seguinte já tinha um artigo da Madre Teresa de Calcutá. Aí vinham os evangélicos, aí vinham os e-mails
Desculpa. Eu esqueci de desligar aqui o celular. Então, eu estava falando, quando eu publiquei essas histórias da Madre Teresa de Calcutá e também a outra da Princesa Diana, em seguida vieram os evangélicos escrevendo indignados. Uma mulher escreveu em inglês, ela devia ser americana ou britânica, não me lembro, como é que eu podia colocar a Princesa Diana como exemplo para cristãos. Aí eu explicava, não pus como exemplo cristão. A história fala de uma jovem que queria ser princesa. E que muitas jovens hoje querem ser princesas. Mas é muito melhor elas terem o foco em conhecer o verdadeiro príncipe da paz, que é Jesus. Então, e aí a história corria para esse lado. Ou seja, eu pegava a plataforma, eu usava a história da princesa Diana para transportar o assunto para Cristo. Como o senhor pegava lá uma planta, né, um joio e trigo, e contava a história do joio e trigo. Ninguém iria chegar para ele e dizer assim, não, senhor, mas eu não sou trigo, eu sou gente. Peraí, amigo, você não entendeu. É parábola, é analogia, é técnica literária isso, né? Aí uma outra também reclamou, uma outra protestante, né? Como é que você pode escrever sobre a Madre Teresa? Mesma coisa, eu tive que explicar que eu pegava os desejos da Madre Teresa, que era de ajudar as pessoas com dificuldades, doentes, etc. E quanto maior era aquele que veio ao mundo para levar sobre si os nossos pecados e blá, 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 blá. É a história da metade em diante, nem falava mais da Madre Teresa, falava de Cristo, era apontar para Cristo. Então, essa comunicação funcionou muito bem durante um tempo. E depois surgiram outras coisas, redes sociais, surgiu o Orkut, né? O Orkut também. E eu comecei a usar essas redes sociais para evangelizar. Veio o YouTube, em 2005, outubro de 2005, o YouTube se fez público. Em março de 2006, março mais ou menos, eu já estava com um canal no YouTube, que era um canal de negócios, chama-se TV Barbante. Fala de negócios, fala de empreendedorismo e tal. Mas em 2008, o que eu fiz? Eu criei também um canal chamado Evangelho em 3 Minutos, no YouTube. E comecei a publicar meditações da Bíblia, das minhas leituras da Bíblia, de 3 minutos. Cada meditação, 3 minutos. Gravava em vídeo, então publicava texto, vídeo e áudio, né? E foi muito bem, teve um alcance muito grande, está até hoje no ar, 6 minutos. Não tenho tido tempo de terminar o Evangelho de Marcos, eu fiz já Mateus, Lucas, João, não terminei ainda Marcos, acho que foi no capítulo 11 ou 12 de Marcos. Pretendo conseguir tempo para terminar. Aí eu também, depois, em 2014, eu já tinha um site com cartas que eu respondia desde 1988, respondendo dúvidas da Bíblia. No começo era feito máquina de escrever, depois foi feito no computador. Essas do computador, essas respostas, eu guardava todos os disquetes. Aí, em 2014, eu digitalizei tudo isso, transformei num site, aliás, o site foi até feito antes, né? Mas em 2014 comecei a transformar em vídeo essas perguntas e respostas. E é o site O Que Respondi, respondi.com.br, que hoje está quase com 2.000 perguntas e respostas, mais ou menos. Também com grande alcance, com muitas pessoas tirando dúvidas, escrevendo. Eu já não dou conta nem de responder todas, mas agora é até mais fácil, porque a maioria das perguntas são repetitivas. Eu mando o link, porque a resposta já existe. E aí vieram as redes sociais, Facebook, primeiro Orkut, né? Tem no Orkut, depois tinha outras lá também de bate-papo, que eu não lembro agora o que era, aquelas que usava ICQ também, que eu usava para bater papo, para pregar evangelho para as pessoas que eu conhecia na rede, era um chat, né, para falar. Mas tudo isso sempre com uma visão: evangelizar. Evangelizar. Hoje eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou no Instagram. O Instagram foi o último que eu
me aventurei agora. Estou no LinkedIn. Então, eu estou em todas as redes. Agora, quem vê as minhas redes sociais estranha, porque fala, mas esse cara vai queimar a reputação dele como palestrante, como consultor, não é? E realmente passou pela minha cabeça, quando eu comecei a fazer vídeos, de repente eu era conhecido no mercado como palestrante de marketing, negócios, vendas, comunicação, e de repente estava eu lá num vídeo também falando do evangelho. E perdi clientes sim, porque teve clientes que cancelaram a apresentação minha quando descobriram que eu pregava o evangelho na internet, mas também ganhei clientes, porque teve cliente que fez questão de contratar, porque sabia que na minha palestra não ia ter palavrão, não ia ter bobagem, não ia ter piada de sexo, essas coisas, e na empresa era vedado esse tipo de coisa, então ele queria estar seguro de ter alguém falando coisas moralmente limpas na palestra de negócios, né? Então, perdi de um lado, ganhei do outro, sabendo usar. E aí que é a maravilha da internet. A internet é uma rede de pessoas. Se nós pensarmos bem, ela é mais antiga do que nós imaginamos. A internet tem mais de 2.000 anos. Esse cara agora está mentindo, né? A internet tem quase 2.000 anos. Quando os imperadores romanos decidiram conquistar todo o mundo de então, conhecido de então, né, para criar um império romano, eles criaram uma rede de comunicação, que eram as estradas romanas, estradas essas que existem até hoje. Eu andei de carro pela Via Ápia. Imagina eu indo pela Via Ápia e pensando que um dia Paulo veio, eu estava saindo de Roma, Paulo veio caminhando naquela mesma estrada de pedra. Paulo veio caminhando, está lá a estrada até hoje. Muitas estradas romanas são pequenininhas, são estradinhas até separadas das grandes rodovias, né? Mas existem. Quando todos os caminhos levavam a Roma na época, porque todas as estradas saíam de Roma e se espalhavam pelo mundo inteiro. Então, todas as guerras eram sustentadas por essas estradas, porque mandava-se soldados por ela, mantimentos por ela, armas por elas, e depois, na volta, traziam os escravos dos países conquistados, traziam os espólios que eles roubavam dos países que tinham conquistado. Era tudo por essa rede de comunicação romana, as estradas romanas. Os cristãos, o que fizeram quando surgiu o cristianismo? Eles iam andar no acostamento? Não. Eles pegavam a estrada romana para viajar e levar o evangelho. E cruzavam com soldados marchando para um lado, escravos sendo carregados para o outro, mas eles estavam levando o evangelho, eles estavam levando a sã doutrina pelos mesmos caminhos que eram usados para levar toda a sorte de coisa maligna, que eram as estradas romanas. Hoje, nós usamos a internet, que é uma mídia, um meio de comunicação, né, uma plataforma de comunicação, que é usada para praticar crimes, é usada para guerras, foi criada, inclusive, a internet foi criada para guerra, né? Ela existe foi planejada para ela nunca sair fora do ar, porque se cai um nódulo da internet, o caminho passa a ir por outro lado, para nunca ficar fora do ar a internet, como um todo. Então, hoje o cristão faz o quê? Usa essa mesma estrada romana, essa rede de estrada romana, para levar o evangelho. Então, o problema não está na coisa em si, mas em como você utiliza. Uns vão estar usando a internet para crimes, para pedofilia, para sexo, para um monte de coisa. Outros vão estar usando para levar o evangelho. O papel é usado para imprimir Bíblia e é usado para imprimir revista erótica. O papel é a mesma coisa, é feito no mesmo material.